noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Toda segunda, quarta e sexta, nós estamos aqui às 19h30 para fazer a nossa conversa podcast VIP. E nessa conversa é muito simples. Você faz uma pergunta para mim e eu respondo a sua dúvida. Eu estou aqui para te ajudar em qualquer assunto que você precisar da Libras. Conversar com surdos, tradução, interpretação, e dentro de cada uma dessas três coisas pode ter, várias coisas. E eu vou respondendo perguntas também de vocês, que vocês fizeram para nós há um tempo atrás. Eu tenho uma lista com muitas perguntas e aqui eu vou respondendo para vocês. Sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast VIP. Olha só, me perguntaram assim: Professor Gustavo, qual a estratégia para aprender rápido? Boa pergunta, né? Essa pergunta é importante e correta, porque às vezes a gente precisa aprender rápido, às vezes aparece uma vaga de emprego para você ou trabalhar como intérprete de Libras, ou instrutor de Libras, ou qualquer outro trabalho relacionado a Libras. E aí tem um edital que tem um tempo, um dia para você se inscrever, vai ter uma prova prática e você precisa aprender o quanto antes. Então, realmente é uma pergunta muito válida. Olha só, rápido é uma palavra que pode ter um significado diferente para cada pessoa que fala ela ou que ouve ela. Rápido para mim pode ser um tempo, para você pode ser outro tempo. Exemplo, se eu perguntar para você aqui, para você aprender Libras rápido, você imagina que isso seria quantos dias, quantos meses? Cada pessoa vai ter um pensamento, não é? Mas algo que ajuda você a acelerar o seu aprendizado é você intensificar aquilo que você precisa fazer. Porque o que você precisa fazer, inclusive no nosso treinamento, a gente tem uma lista, tá? A gente tem um guia, a gente chama ele de guia de estudos. Então ali tem o que você tem que fazer todo dia, o que você tem que fazer toda semana para você atingir o seu objetivo. Agora, se você precisa atingir esse objetivo o quanto antes, o que é que eu faço? Eu chamo você, meu aluno, e posso passar para você, vamos colocar assim, uma receita diferenciada. E com essa receita diferenciada, intensificada em cada um dos pontos, você vai atingir muito mais rápido o seu objetivo. Ou seja, você vai ter que se esforçar mais, vai ter que se dedicar mais, e isso vai fazer você acelerar. Inclusive, no nosso treinamento, que é o Fluência VIP, nós temos um acelerador de resultados, que é os nossos encontros ao vivo. E nesses encontros ao vivo, a gente pratica, a gente foca em pensar como o surdo pensar. Muito bem, então é isso, pessoal. Conceito de rápido é diferente para cada pessoa, né? Mas eu sempre cito aqui que teve um aluno que chegou sem aprender nada e em menos de um ano atingiu a fluência e também as habilidades de fazer tradução e interpretação. Para algumas pessoas, 9 meses é rápido. Para outras, elas querem mais rápido do que isso. Então, é algo relativo. Mas a gente dá, sim, esse suporte diferenciado para vocês. Olha uma pergunta aqui. Professor Gustavo, qual a sua maior dificuldade na área da Libras? Olha, pergunta interessante. Realmente, todos nós temos facilidade em alguma área e em outras áreas nós temos alguma dificuldade, né? Deixa eu pensar aqui. A minha dificuldade maior na área da Libras, eu acho que é até uma dificuldade bem comum entre todos os profissionais da área da Libras, que é a seguinte: quando você vai fazer uma interpretação e assim você não tem noção do que vai ser dito e aparece um assunto ali que você nunca ouviu falar e você não entende direito. Então ali você é pego de surpresa, não é assim que funciona? Então, para todos os profissionais, quando acontece isso, a gente sente dificuldade. Normal. No entanto, olha só, no nosso treinamento, uma das coisas que a gente fala para os nossos alunos é eles aprenderem a lidar com essa dificuldade. Sabe por quê? Porque quando você, por exemplo, vamos pensar aqui nessa dificuldade que eu coloquei aqui, onde você tá ali, né, em pezinho, e tá fazendo a interpretação, e aí
Aparece um assunto do nada, assim, que você não tem noção do que significa, você não entende, né? O que você vai fazer? Ah, meu Deus do céu. Ah, deixa eu perguntar para vocês, o que vocês fariam? A solução é a seguinte. Anota aí no seu caderninho. Quando acontece um problema desse, você não vai pegar esse problema para você. Anotou? Não pegue o problema para você. Não pegue a dificuldade para você. Sabe por quê? Porque às vezes não, vamos colocar assim que na maioria das vezes, a pessoa que está ali interpretando, ela não consegue interpretar, ok? Aí chega no final do turno, ela fica falando assim, meu Deus do céu, olha, eu não consegui interpretar aquela parte ali que foi muito complicada. Ela começa a ficar se culpando, ela começa a ficar pensando de modo negativo dela mesma. Professor Gustavo, mas ela não está sendo honesta ao falar isso? Sim, ela está sendo honesta em falar o que aconteceu. Só que ela não está sendo sábia, vamos colocar essa palavra? Ela não está sendo sábia no que diz respeito a você não pegar essa responsabilidade para você. Por quê? Porque a interpretação é assim mesmo. Quando você, como profissional, tá? Quando você aprende isso, nós ensinamos isso. Eu tô, olha, ensinando aqui para vocês. Quando você aprende a não pegar para você essa responsabilidade, você fica de boa, você dá um sorriso. Porque a razão é a seguinte: quando você fala em Libras, a palavra está na sua mão. Quando você traduz, a palavra não está na sua mão, mas você tem um controle total do que você faz. Quando você faz interpretação, além da palavra não estar na sua mão, quando eu falo da palavra não estar na sua mão, eu quero dizer que não é você que está ali se expressando. Você expressa o que o outro expressa. Então você não tem controle sobre isso. Além disso, outras circunstâncias você também não tem controle. Exemplo, você chega para você uma informação que você não tinha conhecimento que iria chegar antes e que você não teve, não te passaram. Vamos colocar assim? Então, assim, se você não teve uma preparação antes por motivos, sejam eles quais forem, e se você não teve controle sobre isso, percebe? Você não pode se culpar por uma coisa que você não tem controle. Você não pode se culpar por algo que não depende de você. E eu vou além aqui com vocês. Na interpretação, mesmo quando você recebe com antecedência o material, mesmo quando você estuda com antecedência o material, ainda assim podem surgir dificuldades. Qual o motivo? O motivo é que na interpretação, que é aquele ato que você faz ao vivo ali, que está acontecendo ao vivo, o surdo está falando e você na hora ali, com o microfone, interpretando de modo direto, ou a pessoa está falando e você na hora ali fazendo para a Libras. Quando isso acontece, por mais que você receba o material que vai ser falado com antecedência, a pessoa que está falando pode, de uma hora para outra, começar a falar outras coisas. Sim, a atuação do intérprete hoje no Brasil é majoritariamente na sala de aula, na educação. Então, o professor, eu sou professor, pode ser que tenha algum professor aqui me ouvindo. Quando você prepara um material para dar sua aula, ok, está ali aquele material, você vai se guiar por ele. Mas, durante a sua fala, nem você tem controle do que vai aparecer na sua cabeça naquele momento assim, e às vezes você lembra de uma história, lembra de um exemplo na hora. Ou seja, é assim mesmo. Então, mesmo quando você recebe com antecedência um material, você ainda pode ser pego de surpresa. Ou seja, a interpretação é assim, ó. É assim, excepcional. Esse é o jeito, é assim, não tem como mudar isso. Então, quando você entende que a interpretação é diferente da tradução, que é diferente de você falar em Libras, você fica mais de boa, você fica mais tranquilo. E eu vou dizer algo aqui. Você tem grande controle sobre muitas coisas que você vai fazer na interpretação, mas muitas outras coisas não é você que tem controle, tá? Então, quando você não pega essa carga de responsabilidade para você, você aprende a lidar com a dificuldade.
Não estou entendendo, não estou conseguindo interpretar. Você não vai interpretar, não tem o que fazer. Você só vai conseguir interpretar se você entender. Não tem para onde correr. Ai, meu Deus do céu, e agora o que que eu vou fazer? Não faz nada, fica de boa. É assim que funciona. Nós não podemos querer resolver aquilo que não tem como resolver ali na hora. E quando você fica de boa com isso, tá tranquilo, certo? Você não pega essa carga para você, você fica muito mais leve. Paulo, vamos falar ao vivo. Vou chamar você, Paulo. Fala, Boa Paulo. noite, boa noite, professor. E aí, o que você achou da estratégia dos problemas aí da interpretação? Eu já passei por algumas situações, recentemente, ano passado, né? Parecido, né? É algo interessante para nós que a gente tem que ter a humildade e a modéstia de reconhecer que nem tudo a gente vai conseguir fazer, né? Na época, quando eu estudei o curso técnico de Libras, teve uma disciplina, eu acho que era socioemocionais, se eu não me engano, na época, que falava que a gente tem que ter vários tipos de controle, né? Controle emocional. E numa situação como essa, que a gente é pego de surpresa, né? Assim, o que, que a gente vai fazer, né? Então, se a gente puder adiantar, algumas dicas foi falado, né, na época, né? Se a gente puder adiantar para nós mesmos como é que vai ser, onde vai ser, o que vai ser melhor, porque a gente vai conseguir manter a calma. E se não, acontecer o contrário, como foi falado aqui na live, né? Pego de surpresa, o que a gente pode fazer, né? No meu caso, quando aconteceu a situação, na minha frente tinha uma outra intérprete. Na hora eu sinalizei para ela, me ajuda, me ajuda, me ajuda, só naquela situação, me ajuda, porque tinha muita fala técnica, muitos sinais técnicos que eu ainda não tinha conhecimento, porque como eu sou de outra região e vim para cá, aí aconteceu essa situação, aí eu pedi ajuda a ela na hora, né? Aí ela foi me repassando, eu fui espelhando, o que ela foi sinalizando, eu fui espelhando. É tanto que no público tinha uma professora surda, que no final ela veio e falou comigo, olha, parabéns, eu gostei da sua interpretação, foi bem claro, eu entendi tudo. Mas depois eu expliquei para ela, disse, olha, a minha amiga estava lá fazendo espelhamento. Aí depois eu olhei para mim mesmo e falei, olha, eu preciso destravar uma coisa que está aqui dentro, que tá me bloqueando, né? Por isso que eu falei a questão do medo, né? Logo mais cedo, a pergunta do medo, né? Preciso tirar essa chave e foi quando eu descobri que na prática eu falei assim, não preciso ir para tudo, interpretar tudo. Porque as pessoas acham que intérprete tem que interpretar tudo. Que você é intérprete, interpreta isso. Aí acho que a gente tem condições de interpretar tudo. Depende, né? Se for um intérprete hiper, mega master, né? Que já passou por todas as áreas, ok, mas aí, voltando lá para a disciplina, aí falava, né, que a gente tem que ser humilde, né, até está lá nas regras da ética do intérprete, que a gente tem que ser humilde e falar que tem área que a gente não pode atuar, não consegue atuar, né, e reconhecer que nem tudo a gente consegue interpretar. É, mas você tem medo por quê? Foi porque tinha alguns sinais, que como eu sou de outra região, como eu falei, né, estou numa região que os sinais aqui têm variações, muitas variações. E em algumas situações aconteceu de eu fazer os sinais de onde eu moro, né, de onde eu nasci, onde eu sou natural. E alguns surdos até mesmo, né? Já vimos aqui na alguma live, né? Que eu fiz o sinal de suco, né? Suco de goiaba. Aí o sinal lá, né? O bichinho da goiaba. E aqui é outro sinal. Aí meio que começou a me acompanhar. De hoje eu vou acostumar. E aqui ser outra variação. Aí comecei a ter medo disso. Né? Aqui é outro sinal. Significa outra coisa. O que foi que eu fiz como meta? Não, eu vou estudar os sinais que usam aqui, os sinais que eu já conheço, aí eu pergunto, tem variação aqui? Aqui o como, esse sinal. Aí eu pego a dica, né, e na hora da interpretação eu faço. Mas só que numa situação como aconteceu assim, que foi uma situação da prefeitura, havia muitos sinais que eu não conhecia. Aí treinei na base, Bom, você lembra de. variações de sinais. Mas assim, a questão da variação não é um problema tão grande. Porque se você conhece, Não, porque se você conhece um sinal
para alguma ideia, algum conceito que é diferente da onde você está, com o tempo você vai se apropriando dos sinais que as pessoas usam ali. Então isso não é um erro em si, né? Agora, você lembra de algum termo que você precisou fazer a interpretação e você não sabia o sinal? Eu acho que o Paulo travou. Uma pergunta aqui: como eu posso ajudar os surdos na rua? Boa noite, Mariana, tudo jóia? Olha, como posso ajudar os surdos na rua? Pergunta boa, né? Você chega no surdo e pergunta para ele: você precisa de alguma ajuda? Pronto, você faz isso para ele e aí qualquer coisa que ele precisar, inclusive dinheiro emprestado, ele vai pedir para você. Brincadeira, gente. Mas é isso, né? Se aproxime das pessoas, se aproxime delas, esteja à disposição e com certeza você vai ter uma amizade com uma pessoa surda. Isso é importante, tá? Amizade com uma pessoa surda para você se desenvolver na Libras. Outra pergunta aqui que me fizeram. Professor Gustavo, que dica você me daria para fazer a interpretação direta? Interpretação direta é uma forma de falar que é da Libras para o português. É quando a pessoa surda está lá sinalizando, falando tudo, e você faz a interpretação com a sua voz falando em língua portuguesa. Então a pessoa quer uma dica. Que dica que você me daria para fazer uma interpretação direta? Ah, tem várias dicas, né? Tem várias orientações. Deixa eu dar uma aqui. Tenha um bom controle de delay. Tenha um bom controle de delay. Isso é importante. O que é isso, professor Gustavo? Silva Mariana, o que você não entendeu? Coloca aí que eu te respondo. Um bom controle de delay é o seguinte: delay é aquele tempo de espera. A pessoa começa a falar e você não precisa, já ali, nos primeiros sinais que a pessoa começa a fazer, já ir falando o que ela está dizendo. Você precisa esperar um pouco. E essa espera, é importante você desenvolver a habilidade de controlar ela. Controlar esse delay. Por quê? Se você já fala de cara o que a pessoa está sinalizando, corre um grande risco de você fazer uma interpretação errada. Essa é a, essa é a consequência. Dificuldade em falar em Libras? Você tem dificuldade em falar em Libras, Mariana? Então, se você espera um pouco, você consegue ver a pessoa falando, por exemplo, uma ideia completa, uma frase. Quando ela fecha, você entende. Quando ela dá o ponto final, por assim dizer. Aí você consegue falar o que ela disse na outra língua, seja em Libras ou em português. Mas aqui é para o português. Então a pessoa surda está lá sinalizando, ela sinalizou uma frase, uma ideia completa, aí sim, você entendeu? Você está pronto para fazer a interpretação. Ou seja, você vai estar sempre um pouquinho atrás da pessoa. A sua interpretação, ela é chamada de simultânea, né? Só que você vai estar assim, ó. Vamos colocar assim. Ó. Aqui é se você estivesse na mesma posição da pessoa, né? Já está falando, você está ali, e você fica um pouquinho atrás, assim, ó. Sempre um pouquinho atrás. Isso é um controle de delay que você precisa fazer. Ou seja, a sua memória também, de curto prazo, ela tem que estar bem treinada. Então, ó, quem vai fazer a interpretação precisa estar bem mentalmente, fisicamente. Já pensou se você vai fazer uma interpretação cansado, preocupado, abalado emocionalmente? Você não vai conseguir fazer. A interpretação é um trabalho mental. E é um trabalho mental que exige bastante do profissional. Portanto, ele precisa estar bem para fazer a interpretação, seja direta ou a que não é direta. Essa é uma dica que eu posso dar para você. Beleza? Mas são muitas outras coisas. Tudo isso você aprende nos nossos treinamentos. Gente, aproveita que nós estamos com a
aberta. A qualquer momento, pode fechar. Se você entrar agora, você pode ser meu aluno e você vai ter o curso gravado para sempre, para o resto da sua vida. Como que eu faço, professor? Link da bio, ou se você estiver no YouTube, embaixo do vídeo tem um link para você entrar. Ah, tem uma pergunta aqui que eu vou responder ela, achei ela legal, ó. A profissão de intérprete de Libras tem algum código de ética? Sim, tem um código de ética para o profissional que é intérprete de Libras. E se eu puder falar aqui de um ponto da ética do intérprete de Libras, que eu acho bem interessante, eu falaria a questão do sigilo, não é? É algo muito importante. Quando você faz uma interpretação, muitas vezes, sobre assuntos que dizem respeito apenas à pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. O surdo foi no médico e você vai interpretar ali aquela conversa que o médico teve com a pessoa surda. Questões de saúde é uma questão bem pessoal, não é? E ali, aquela conversa que o médico teve com a pessoa surda ficou ali entre os dois. Então, você não pode sair falando o que aconteceu. Isso é uma coisa que é antiético, tá? Então, uma das questões sobre a ética do intérprete é essa, é você manter o sigilo, né? Então, você tem que usar sabedoria para entender a importância desse sigilo, certo? Muito bem, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Lembre-se, toda segunda, quarta e sexta a gente entra aqui e você pode trocar figurinhas comigo. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço. Tchau.